A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem está falando é o pastor Saulo Nunes e agora nós estaremos refletindo um pouco sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é Deus, né? Ele tem os atributos de Deus, ele tem sentimentos, ele tem as mesmas qualidades e atributos que a Bíblia fala sobre Deus e sobre Jesus, o Espírito Santo também tem. E toda essa concepção a teologia vai chamar de Trindade, né? A doutrina da Trindade. É um só Deus na unidade de três pessoas, três em um. Então o Espírito Santo, ele é Deus. Amém? Quais são os principais mitos sobre o Espírito Santo? Existem muitas concepções erradas sobre o Espírito Santo, que inclusive até o povo evangélico pentecostal pensa. Eu já encontrei já testemunhos quanto a isso. Primeiro, o Espírito Santo não é uma força típica de Deus. Segundo, o Espírito Santo não é uma influência de Deus. Terceiro, o Espírito Santo não é uma pomba. Não. O Espírito Santo não é um fogo. Também não. Fogo e pomba são símbolos do Espírito Santo, né? Força ou influência são formas de atuação dele nas nossas vidas, mas o Espírito Santo, ele é Deus. Amém? Por que o chamamos de Espírito Santo? É interessante que a Bíblia, quando ela se refere a Deus, se refere a Jesus e se refere ao Espírito Santo, a Bíblia contém, né, refere a vários nomes, e esses nomes eles são vinculados às atuações na qual a Santíssima Trindade ela realiza na humanidade. E o Espírito Santo, então, não é diferente, ele tem vários nomes. Ele é chamado de Espírito da Verdade, ele é chamado também de Espírito da Ressurreição, ele é chamado de Espírito de Cristo, Espírito de Deus, né? Mas o mais famoso é o Espírito Santo, porque ele opera em nossas vidas a santidade. Então, por isso que o nome mais comum e na qual ele é mais conhecido na Bíblia, e nós o chamamos assim de Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo aparece só no Novo Testamento? Não, né, irmãos? Aliás, tem muitos crentes que acham que o Espírito Santo só aparece em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Não, irmãos, não. O Espírito Santo também atua em toda a Bíblia, né? Em toda a Bíblia, desde Gênesis. Primeira menção, né, que a Bíblia fala do Espírito Santo está em Gênesis capítulo 1, verso 2, que o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, né? E também nós vemos o Espírito Santo usando, né, os profetas, os juízes, os reis, sacerdotes e inclusive até artesãos, né? A Bíblia diz que quando foi construir o tabernáculo, o Espírito Santo, né, ele usou duas pessoas para fazer as peças do tabernáculo. Então o Espírito Santo ele age em toda a Bíblia. Amém? Como o Espírito Santo atua na conversão, irmãos, é maravilhoso, né? Jesus ele fala para os seus discípulos que o Espírito Santo ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o processo de conversão é totalmente operada pelo Espírito Santo. Não há nenhuma atuação do homem nesse processo. É o Espírito Santo que atua, né? É ele que faz o processo. Nós só somos chamados. E se abrirmos o nosso coração, ele faz essa obra em nós. Então, a conversão ela é realizada através da palavra. Quando ouvimos a palavra e nos convertemos a ela, o Espírito Santo ele é o responsável por esse processo. Amém? O que significa novo nascimento? Irmãos, para mim, a maior experiência espiritual
que uma pessoa pode ter é a experiência do novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é quando nós, em contato com a palavra, né, nascemos, ou seja, nós cremos nessa palavra, gera fé em nós, e mediante a essa fé, a fé para a salvação, eu nasço de novo, espiritualmente falando. Isso é simbolizado no batismo, né? O batismo nada mais é do que uma relação, é uma demonstração do que aconteceu conosco. Nós morremos para o mundo e nascemos de novo para Deus. Então, o novo nascimento é algo maravilhoso. A santificação, irmãos, que pergunta maravilhosa, né? Irmãos, a santificação é um processo dinâmico, é um processo que o Espírito Santo, ele toma o controle das nossas vidas através das nossas renúncias e através da nossa submissão a Ele. Então, Paulo, né, ele fala muito isso em suas cartas, que existe dois padrões conforme a vida, né? O padrão conforme o Espírito Santo e o padrão conforme a carne. Então, quem vive na carne, vive submetido ao seu ego, vive submetido ao seu coração. Mas não podemos nos sujeitar à carne, nós devemos nos sujeitar ao Espírito Santo, porque sujeitando a Ele é que gera vida e santidade e paz, amém? Né, irmãos? Se fala muito sobre os dons, mas não se fala muito sobre os frutos, né? Irmãos, os frutos do Espírito Santo nada mais é do que as manifestações, eu defino, né, como manifestação externa da santificação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, amor, paz, alegria, mansidão, fidelidade, longanimidade, benignidade, temperança, tudo isso são manifestações do operar do Espírito Santo em nossas vidas. Não adianta, irmão, você ter dom, ter todos os dons e não ter os frutos do Espírito Santo manifestado em suas vidas, porque é o fruto do Espírito Santo que vai fazer a diferença nas nossas vidas e que vai gerar glória para o nosso Deus, amém? O que é o batismo com o Espírito Santo, irmãos? O batismo com o Espírito Santo, conforme em Atos capítulo 2, né, é a capacitação, a unção, né, recebimento de poder na qual o Espírito Santo ele capacita, né, a pessoa para fazer uma obra, para ter um objetivo. E a unção do Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo, que foi que aconteceu lá em Atos capítulo 2, é algo maravilhoso, é algo assim ímpar, né? Por isso que nós temos que voltar e buscar o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer na vida de uma pessoa. Continuando a nossa conversa aqui, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma capacitação para um destino ou para uma obra ou para uma função. E ser igreja significa também participar dessa grande bênção. Porque toda obra, irmãos, na qual nós fazemos, precisa de uma capacitação. Por isso que a capacitação não vem de nós, é Deus. Então, busque o batismo com o Espírito Santo. A igreja do Senhor hoje precisa voltar a buscar esse batismo, para que nós possamos vencer esses desafios na qual estão na nossa frente. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais, meus irmãos, são capacitações que o Espírito Santo dá à igreja, às pessoas, para realizar a obra de Deus. Então, a Bíblia vai falar de vários dons, né? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, vai falar de 9 dons. Depois tem uma lista lá em Romanos capítulo 12, Pedro também. Então, são vários dons, né? São dons na qual
o Espírito Santo nos capacita para que nós possamos fazer a obra dele, para que ele possa atuar. E como é que ele atua? Atua em mim e atua em você. Então, esses são os dons espirituais. Os dons são para hoje ou só ficaram restritos à igreja primitiva? Essa é uma pergunta interessante, né? Existe uma discussão, né, no cristianismo. Muitos acreditam que os dons espirituais só foram vinculados aos primeiros cristãos pelo fato de, naqueles dias, ainda não terem a palavra de Deus registrada, ou seja, o Novo Testamento. E depois que veio o Novo Testamento, então nós não precisamos, né, entre aspas, né, dos dons, esses dons que foram manifestados lá em Atos, né, na história de Atos, porque hoje nós temos a palavra de Deus, e pelo fato de nós termos a palavra de Deus, então nós não precisamos mais desses dons, ou seja, esses dons usados hoje. Porém, entretanto, também existe uma grande ala do cristianismo, na qual eu faço parte, creio assim, que os dons não são apenas para a igreja na época antiga, mas em todos os momentos da história nós vemos, né, a história dos grandes avivamentos, nós vemos o operar do Espírito Santo e dos dons, né? Então hoje, da mesma forma que o Espírito Santo operava naqueles dias, opera hoje também. Então eu acredito piamente que os dons são para hoje, amém? O dom de profecia é para hoje, irmãos. O dom de profecia, existe várias nuances, né? Nós não podemos confundir esse dom de profecia com o dom de profecia do Antigo Testamento, né? E que Deus usa os profetas numa mensagem para escrever, né? O dom de profecia hoje, ele está subordinado à palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus é a própria profecia, né? Porque a palavra profecia significa mensagem, né? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, pregamos ou ensinamos, ou em qualquer reunião na qual se tenha, né, a busca da palavra de Deus, aí está acontecendo o dom da profecia. Né, da palavra de Deus, que ele vai descortinar o que está dentro do nosso coração, né? As pessoas vinculam muito a profecia a uma petição de futuro, ou a revelação, né? Eu vou lá para Deus falar comigo, né? Mas é importante frisar, irmãos, que toda experiência espiritual, ela tem que estar subordinada à palavra de Deus. Nenhuma experiência espiritual pode, né, suplantar, né, a palavra de Deus, pode ir contra a palavra de Deus, porque nós sabemos também que, assim como existe o Espírito Santo operando na igreja, também tem o espírito do erro. Por isso que existe um dom chamado discernimento do Espírito, que nem toda operação espiritual é de Deus. É para hoje? Sim, irmãos. Sim. O dom de línguas é um dom muito bonito, né? E há muita discussão sobre esse dom, né? Até também quanto a como saber se a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Um dos sinais iniciais é o dom de língua, né? Nós não podemos cravar dizendo que é o dom de língua, porque no Antigo Testamento nós vemos uma outra expressão, né? Que quando o Espírito Santo descia sobre as pessoas, a Bíblia fala que eles profetizavam. Então, nós não podemos fechar nessa questão, mas o dom de língua é para hoje também, glória a Deus, né? Dom de língua é uma comunicação da nossa alma para com Deus. É muito bonito esse dom. Outra coisa também sobre dons de línguas, é muito comum nós falamos línguas estranhas, né? Eu não gosto muito dessa expressão. Por quê? Porque língua estranha, a palavra estranha já é estranho, né? Eu gosto de falar dom de línguas.
E Paulo diz, né, que quando alguém falar em línguas, que haja interpretação na igreja. Muitas vezes a gente vê, né, nesses vídeos da internet por aí, pessoas falando em línguas, parece uma demonstração de poder, mas Paulo fala que se a pessoa falar em línguas e não tiver interpretação, não tem efeito nenhum, né? Ele prefere 1000 vezes estar no culto em que alguém fale a língua dele do que todo mundo falando em línguas e ninguém entendendo nada, né? Imagina eu pregando aqui em línguas, né? Ninguém vai entender nada. Então tem que ter interpretação, amém? 1 Coríntios, capítulo 14. Posso profetizar enquanto o pregador estiver ministrando? Não, né? Porque pensa comigo, o pregador já está falando. Ele já está ali falando em nome de Deus, ele não está falando dele. Então, imagina a situação que eu já vi acontecer, no meio da pregação a pessoa já vai e já entrega algo de Deus. Não, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é sujeito. Ou seja, a unção que ele dá a nós é sujeita ao nosso espírito. Então nós temos que nos controlar, né? E depois, no momento oportuno, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos tocar a fazer isso, aí você pode profetizar, tá bem? Mas se tiver a ministração da palavra de Deus, não pode. Isso está em 1 Coríntios capítulo 14, tá bom? O Espírito Santo gosta de ordem e decência. O culto tem que ser ordem e decência. Amém? Na grande tribulação, o Espírito Santo vai ser tirado da terra, irmãos. Essa é uma das coisas mais escabrosas que a gente ouve por aí, né? Irmãos, como é que o Espírito Santo vai sair da terra sendo que ele é Deus? Deus é onipotente, onipresente, né? E onisciente. Não tem como, irmãos. O que vai acontecer no período da grande tribulação é a forma do Espírito Santo operar que vai ser mudado. Porque hoje ele opera através da igreja. Mas quando acontecer a grande tribulação, a igreja vai ser retirada da terra. Assim creio eu, né? Mas a forma do Espírito Santo operar vai ser de uma maneira diferenciada. Tanto é que vai continuar tendo salvação na grande tribulação. Isso está lá em Apocalipse, bem? Então vai mudar a operação, mas ele não vai ser tirado da